Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e vejam o que é que nós temos aqui, é o Volkswagen ID. Buzz. Esta é a versão de tração traseira, 204 cavalos, bateria de 82 kWh bruta, 78 aproveitável, um carro pensado para famílias maiores. Apesar de nós termos aqui a versão de 5 lugares, a Volkswagen em breve prepara-se para lançar uma versão com 6 lugares e ainda uma versão com 7 lugares, 25 cm mais comprida. Nós vamos testar este carro, vamos hoje sujeitá-lo à temível prova da A4. É um carro que tem uma superfície frontal muito grande, como vocês podem ver aqui. O carro é grande, é alto, mas tem umas linhas que disfarçam o seu tamanho e por isso vamos ver quão bem este carro consegue, com esta superfície frontal tão grande, quão bem consegue, em termos de coeficiente aerodinâmico, conseguir consumos interessantes ou não. Daí o facto de nós o irmos sujeitar então à prova da A4, uma prova que permite em condições reais ver como é que o veículo se comporta. Nós estamos ainda a carregar, nós estamos ainda no sítio do costume, daqui a pouco seguiremos para lá. O carro está com cerca de 79% de bateria, vamos carregar mais um bocadinho, vamos ver. Não nos podemos esquecer que a prova da A4 é uma prova muito exigente nos carros elétricos e num carro com esta superfície e este tamanho provavelmente vai cobrar os seus dividendos. Este carro também pode ser uma alternativa para quem tem um negócio e pensa comprar um carro deste género, para um carro elétrico para fazer os seus transportes. Existe uma versão van deste carro e por isso é também uma solução que pode ser interessante para quem procurar esse tipo de carros. O que é que eu vos posso dizer aqui ainda mais? Este carro consegue carregar em corrente contínua 175 kW e em corrente alternada o carregador de bordo permite carregamentos de 11 kW. Já vou mostrar lá dentro o versado carregamento que nós estamos neste momento a conseguir, mas dar-vos nota do seguinte: nenhum dos meus vídeos é alguma vez patrocinado por qualquer marca, empresa ou outra entidade. Todas as minhas avaliações críticas são minhas, não são revistas por ninguém, sempre com o objetivo de vos trazer aqui o máximo de informação possível e objetiva relativamente aos carros elétricos que eu experimento e de modo a permitir que as pessoas possam fazer uma escolha mais informada sobre os carros que pretendem adquirir ou têm interesse em adquirir, ou tão só resolver dúvidas no que diz respeito à mobilidade elétrica. Eu, quando comprei o meu carro elétrico, não tinha nenhuma informação disponível, ou muito pouca informação estava disponível, e o objetivo é ajudar quem está desse lado a ultrapassar essas eventuais dificuldades. Mas deixem mostrar-vos lá dentro a que velocidade estamos a conseguir carregar neste momento. Ora, cá estamos, agora com muito mais tranquilidade. O carro diz que temos 82% de bateria, e estamos a carregar a 42 kW, 42 kW, com 82%, não é mau, mas esperava-se se calhar um bocadinho mais, sendo que este posto é um posto de 50 kW, portanto, uma vez mais, eu não sei se neste momento o problema é do posto ou se é do carro que não permite carregar mais rápido com este índice de carga de bateria. Renovo, esta bateria tem 82 kWh bruta e 78 aproveitável. É a mesma bateria que encontramos no ID4, no ID5 e em alguns outros modelos. Esta plataforma da Volkswagen aqui a servir vários modelos da Volkswagen. Vamos então carregar durante mais 5-10 minutos e depois eu vou para o local normal de onde nós damos início a estes testes para fazermos o temível teste da A4. Até já! Ora bem, agora sim, já estamos aqui no sítio do costume, ali está a A4, nós vamos então fazer o temível teste da A4, como vos tinha dito, o que significa que vamos circular no sentido Porto-Vila Real à velocidade da autoestrada, 125 km aqui no odómetro, 120 GPS, até Vila Real.
Vamos ver o consumo que este carro faz. Volto a dizer, um teste bastante real, porque esta autoestrada estava sujeita a muitos ventos laterais, a subidas bastante íngremes, e isso é muito exigente neste tipo de carros. Vamos ver que consumo é que consegue. Eu diria que se este carro conseguir um consumo neste sentido, até Vila Real, de 30 kWh por cada 100 km percorridos, é já um ótimo valor, mas vamos ver o que é que o carro vai fazer, e depois fazemos a mesma viagem no sentido contrário, aí sim já mais facilitado, e vamos ver se o carro consegue baixar muito os consumos, enfim, os valores finais que vamos conseguir. Deixem-me então mostrar-vos aqui o seguinte: este carro tem jantes de 21 polegadas, está calçado com os pneus da Hankook, tem jantes de 21 polegadas, cá está, 235 45 jante 21, jantes muito grandes, o que também pode prejudicar os consumos aqui alcançados. Estas jantes são bastante bonitas, mas enfim, podem de algum modo prejudicar o consumo. O pneu, por seu lado, é um pneu aparentemente pensado para carros elétricos, ou feito a pensar em carros elétricos. Eu vi isso aqui, cá está, são os Hankook Ventus EV, pelo menos é o que diz aqui. Agora, o que a Volkswagen insiste em fazer é colocar atrás pneus de tambores. Vamos ver se eu vos consigo aqui mostrar. Ali dentro continuamos a ter pneus de tambores atrás. Eu pessoalmente acho que em termos de segurança pode não ser, em termos de capacidade de travagem, pode trazer alguns problemas em termos de fadiga, mas a Volkswagen seguramente testou estas coisas e eles saberão. Eu pessoalmente preferiria travões de disco. Percebo porque é que eles fazem isto, mas pessoalmente preferiria ter travões de disco. Este carro, como vos digo, é um carro muito grande, uma superfície frontal muito grande, todo ele muito grande, pensado para transportar 5 pessoas com muito espaço. Tem uma mala que tem mais de 1000 litros, mesmo nesta versão de 5 lugares. Se nós rebatermos os bancos, ultrapassam os 2000 litros, ou seja, muito espaço. Também, como vos disse, haverá a possibilidade de, dentro em breve, escolher uma opção com 6 lugares, que tem o mesmo tamanho, mas tem 2+2+2, configuração 2+2+2, ou então, mais tarde também, uma hipótese de 7 lugares, que será 2+3+2, mas teoricamente, segundo o que vi e li, terá mais 25 centímetros de comprimento. Também virá mais tarde uma versão GTX. Este carro, como vos disse, então, tração atrás, 204 cavalos, 310 Nm binários, está limitado a uma velocidade de 145 km/h máxima, o que é perfeitamente aceitável num carro destas características. Deixem-me então agora mostrar-vos lá dentro alguns dados sobre a bateria que temos. Antes de efetivamente vos mostrar aqui os dados sobre a bateria, deixem-me mostrar-vos uma coisa. Este carro tem 700 km. E vejo, tem estes estofos em branco, muito engraçados, é um ótimo visual, mas vejam, 700 km e já me mostra aqui marcas de sujidade. Eu pessoalmente optaria por bancos de cor escura, porque vejam de facto quão fácil é, enfim, aqui estas marcas de sujidade, é muito fácil sujar estes bancos e é sempre depois um martírio e eventualmente conseguirmos lavá-los com dignamente num carro que se pede que dure muitos anos. Como podem então ali ver, o carro está carregado a 90% e estima uma autonomia de 437 km. Nós vamos fazer cerca de 190 km, portanto, teoricamente sobraria muita bateria. Mas já sabemos que em circunstâncias reais as coisas não são exatamente assim e, uma vez mais, neste teste de autonomia as coisas ainda são mais difíceis e então neste teste da temível prova da A4 as coisas ainda se tornam mais difíceis. Temos aqui, uma vez mais, então, a percentagem de bateria, mas também, lá está, este carro tem 747 km e os bancos, como vos mostrei, mostram já algumas marcas de sujidade. Não vamos então perder mais tempo, vamos nos lançar ao nosso teste. Falo convosco lá mais adiante. Até já! Ora bem, cá estamos nós na autoestrada, já percorremos 27 km e média de consumo 31.2 kWh por cada 100 km percorridos. Era algo que eu já estava à espera. Este carro, como vos disse, tem uma superfície frontal
muito grande. Nós vamos aqui bem sentados naquilo que são os chamados bancos de comandante, mas a frente do veículo está lá bem à frente, o vidro é bem lá longe, o carro, como vos digo, é alto também, e isso naturalmente a prejudicar aqui os consumos, o que é perfeitamente natural. Está, como vocês podem ver, a chover, ainda que a estrada não aparente estar molhada de todo, começou a chover há pouco. A temperatura exterior estão com uns 14 graus e nós já estamos com uma bateria de 78%. Vamos então, como vos digo, aqui a circular em autoestrada a velocidades de autoestrada. Estamos ainda numa fase muito embrionária deste teste. Posso, porém, dizer-vos que o carro está bem insonorizado, não se sentem aqui o barulho do vento, apesar de ter uns espelhos até bastante grandes, como vocês podem ver ali, e são bem precisos, porque, como também vos disse, sendo o carro grande, é preciso termos bastante visibilidade para trás. A visibilidade do espelho aqui central para trás é mais do que suficiente. Por isso, para já, as primeiras impressões são positivas, naturalmente, mas isto é um teste que gira em torno de apurar como é que este carro elétrico se comporta no que a consumos diz respeito, num cenário real de utilização. Não vou neste momento com o ar-condicionado ligado, porque honestamente não sinto necessidade para tal. Mas, se assim for, também, se houver essa necessidade, também eu ligarei, porque, como também tenho dito sempre, as funções do carro existem para serem utilizadas. Vamos então continuar o nosso teste, falo convosco lá mais adiante, na altura em que nos aproximarmos da pior parte deste teste, aquela altura em que é de facto sempre a subir com grande inclinação. Até já! Ora bem, cá continuamos na autoestrada, praticamente metade do percurso feito, vamos já com 49 km percorridos, média de consumo 29,5 kWh por cada 100 km percorridos, não está nada de mal para um carro com estas dimensões. Continuamos aqui a seguir então a autoestrada, a velocidade da autoestrada, e vejam ali aquela autonomia previsível, 296 km, começamos com mais de 400 de previsão e a baixar rapidamente. Estamos com 71% de bateria, ou seja, quase 20% gastos apenas para fazer 50 km. É o expectável num carro deste tamanho. Como sempre, conduzimos no modo condução Comfort. Já sabem que eu não uso o modo Eco por várias razões e por isso aqui também com o ID Buzz a usarmos esse mesmo modo Comfort, que parece-me o modo que por defeito se liga quando iniciamos a condução neste carro. Vamos então continuar o nosso teste, agora a entrar na pior parte do percurso, e veremos qual é o consumo que vamos conseguir quando chegarmos ao ponto de volta atrás e o ponto que é o final desta primeira parte do teste. Ora bem, e cá estamos nós no ponto do costume, com os dois postos de carregamento ainda sem funcionar. É de facto incompreensível, mas vamos aos dados. Nesta parte da viagem, 89 km percorridos, média de consumo 32,7 kWh por cada 100 km percorridos, um valor aceitável para um carro destas dimensões. Está longe de ser um carro eficiente quando comparado com os valores que nós obtemos aqui nesta viagem em carros de turismo, mas este carro é de facto um carro com dimensões diferentes, com formato diferente. Chegámos aqui com 51%, o que significa que gastamos cerca de 40% de bateria, e o que significa que com esta média de consumo e considerando que este carro tem uma bateria útil de 78 kWh de bateria, conseguimos cerca de 230 km de autonomia, bem longe dos 440 km, acho eu, que estavam anunciados no carro quando começámos a fazer a nossa viagem. Algumas impressões sobre o carro. Ora bem, mal estaria que um carro com tão poucos quilómetros apresentasse barulhos parasitas. De facto, não há aqui quaisquer barulhos parasitas.
também viemos a circular em autoestrada, o que facilita essa tarefa. Agora, o que eu posso dizer é que, vejam aqui, materiais plásticos, o carro provavelmente está bem montado, não ponho em causa isso, mas tudo isto são plásticos, as marcas a terem que fazer alguns compromissos para conseguirem oferecer carros elétricos a preços mais ou menos aceitáveis e, portanto, muitas das vezes a pouparem na qualidade dos materiais. A Volkswagen sempre nos habituou a carros bem construídos, julgo que isso é do conhecimento geral das pessoas, mas aqui os materiais vejam aqui, a perderem alguma qualidade. Depois também aqui uma pequena nota para falar aqui da qualidade de construção. O carro é novo, tem 700 km e vejo aqui já aqui esta pequena marca no volante, naquilo que eu julgo que isto não será bem pele, mas aliás, todo o volante eu tenho uma boa pega, mas aqui vejam, com tão poucos quilómetros e espero que consiga ser visível, também demonstrar aqui algumas falhas na construção. Mostrei-vos há pouco os bancos e agora também este aspecto e os materiais, como vos digo, com em todos os lados bastante, muitos plásticos, e se isto não estiver bem construído é meio caminho andado para que as coisas corram mal a médio e longo prazo. É hora então de dar a volta para o outro lado e vermos agora qual o consumo que conseguiremos fazer numa altura em que a viagem se torna mais fácil para este carro e para qualquer outro carro elétrico. Deixem-me só ir então até ao outro lado da autoestrada e falo já convosco. Até já! Ora, e cá estamos do outro lado da autoestrada. Relembro que nós parámos daquele lado ali. E agora então, hora de voltar ao nosso ponto de partida, desta feita no sentido Vila Real-Porto, para ver que consumos é que este carro faz. Nós estamos neste momento com 49% de bateria e o carro estima uma autonomia de 170 km, ou seja, bem menos daquilo que inicialmente tinha estimado quando iniciámos este teste. Vamos então zerar aqui os contadores, mas estão só os contadores de agora desta viagem. Vamos deixar estes de longo prazo, que é os que são os valores que temos agora da viagem, para depois vermos a média que o carro fez no seu total. Vamos então zerar aqui desde a partida, zerar, vamos lá. Aqui está, sim, vamos confirmar, zerar e vamos então dar início ao nosso teste. Falo convosco lá mais adiante. Até já! Ora bem, cá estamos na autoestrada, já percorremos 37 km, em bom rigor fizemos já quase metade do percurso e aquilo que é o mais favorável neste sentido, em termos de descidas. Agora iremos ter ali algumas subidas, a subida de Penafiel, a subida de Paredes, e vejam aquela média de consumo de 18,8 kWh por cada 100 km percorridos, apesar de termos apanhado bastante chuva ali antes do túnel do Marão. A temperatura desceu aos 8 graus e apanhámos muita chuva e muitos ventos laterais. Esta é, aliás, uma das razões pelas quais eu gosto imenso de fazer este teste da A4, porque sujeito ao carro a condições mais reais, muitas das vezes do que aquelas que encontramos no teste de autonomia que eu costumo fazer na A1. Subidas, descidas, ventos e, portanto, permite um apuramento mais real daquilo que são os consumos, digamos que em circunstâncias, num cenário pior em termos de condições climatéricas. Eu apontaria que neste momento o carro, considerando este consumo, vai chegar ao final desta parte do teste com uma média de 25 kWh por cada 100 km percorridos. Veremos se eu tenho razão ou não. Quanto à forma como este carro se conduz, apesar dos ventos e tudo mais, eu diria que este carro se conduz mais próximo de um SUV do que de uma carrinha tradicional propriamente dita. O carro, apesar do seu tamanho e apesar de sofrer aqui várias vezes ventos laterais, mantém-se bastante estável, sem grande problema, sem transmitir insegurança ao condutor, como é suposto e como se pretende. Este carro, que além de mais, volto a dizer, é pensado se calhar para pessoas que precisam de muito espaço, para quem tem famílias numerosas, que é posicionar-se num segmento que eu diria que é um segmento único. Eu não consigo identificar muito bem um concorrente direto e imediato deste carro. Isso pode ser muito bom ou pode ser muito mau, porque as pessoas acabam por não ter
ponto de comparação. Vejam ali, cá temos ventos laterais, por exemplo, e o carro aqui a seguir imperturbável. A temperatura neste momento está nos 12 graus e o consumo mantém-se ali nos 18,7. Este carro, que apesar da superfície enorme frontal que tem, como já tenho notado, sempre que pode regenera bateria, e isso é bom, tentando extrair o máximo de eficiência do veículo e das condições. Muito bem, vamos então continuar. Falarei agora convosco quando estivermos no ponto final deste nosso teste, ali nas bombas de Águas Santas. E então, até já! Ora bem, e cá estamos nós já no nosso ponto final do teste, no sítio do costume, aqui na bomba de Águas Santas. Recordo que nós começámos daquele lado ali e vamos aos dados. Média de consumo 23,7 kWh por cada 100 km corridos, um valor bastante melhor do que aquele que conseguimos no sentido contrário. Não é seguramente um valor deslumbrante, mas volto a dizer, este é um carro com características muito específicas, com características diferentes de tudo o resto. Eu acho que está numa categoria própria e por isso esta média de consumo, apesar de tudo, não é má, e com esta média de consumo eu diria que nós somos capazes de fazer cerca de 300 km, o que, não sendo deslumbrante, já permite uma distância bastante considerável. Por exemplo, numa viagem Porto-Lisboa, quase a permitir fazer Porto-Lisboa, seguramente com uma pequena paragem de 10 minutos, a termos autonomia suficiente depois para fazer o resto da viagem. Quem sabe um dia eu consiga fazer esse teste com este carro. Ora bem, o que é que também não é deslumbrante? Vejam aqui a Volkswagen a insistir nisto. Fez, e muito bem, colocou aqui comandos para o volume do rádio, para o controle da temperatura. Qual é o problema? O problema é que vejam que são 6h30 da tarde, a luz exterior quase a desaparecer, estamos no início da primavera, e estes comandos a não serem visíveis. Apesar de todas as críticas que foram feitas, mesmo depois disso, a Volkswagen a insistir em pôr aqui estes botões que não têm qualquer iluminação e tornam o seu manuseamento bem menos facilitado quando conduzimos à noite. Numa coisa que se pretende ser facilmente acessível para que o condutor não tire da estrada os olhos durante muito tempo. Outra insistência também por parte da Volkswagen são estes botões aqui do volante, que também estão longe de ser muito amigos do condutor. Difícil conseguir perceber sempre o que é que cada botão faz, enfim, é difícil lidar com eles quando se está a conduzir. Quer-se uma vez mais lidar com estes botões de forma rápida e nem sempre se consegue perceber, nem sempre eles respondem como nós pretendemos. Era preferível ter botões que efetivamente se clicassem, botões rígidos em vez deste tipo de botão. Todas as críticas já foram feitas em todos os sítios à Volkswagen, ela insiste nisto, alguma razão terá para isso. O carro também tem aqui o modo, não tem patilhas no volante, que ajudariam eventualmente a gerir a condução e a regeneração, mas tem este modo B que vocês aqui veem, e o modo B permite regenerar mais energia, especialmente em circuitos, por exemplo, citadinos. Eu pessoalmente prefiro, como já vos disse várias vezes, patilhas nos volantes. Uma vez que dispomos daquilo que foi a distância total percorrida e o consumo médio da distância total percorrida, vejo aqui, percorremos 182 km, com esta média de consumo, nós diríamos que temos uma autonomia para 268 km. Se virmos aqui o carro, estima ainda uma autonomia de 56 km. É conservador na estimativa que faz, e eu até prefiro isso, a ter um carro que nos dá mais autonomia do que aquela que realmente nós temos. Pois bem, meus amigos, espero que tenham gostado de mais este vídeo. Deixo para vocês as conclusões acerca de quão eficiente este carro é ou não. Na minha perspectiva, está dentro daquilo que é expectável para um carro destas condições, destas características. Ok? Vemo-nos numa próxima oportunidade.